Alô, alunos do 5º ano, vamos começar a nossa aula de matemática? Por isso, peguem o livro de vocês, de matemática, e abram na página 93. Página 93, que tem o tema Unidades de medidas exatas e não exatas. Grandezas e medidas. Grandezas são atributos do que existe e pode ser medido. Alguns exemplos de atributos são a distância, o peso, a velocidade, o tempo, etc. Medida são quantidades de determinadas unidades com as quais identificamos o tamanho de um atributo. Essas unidades de medida podem ser exatas ou não exatas. As unidades de medida exatas são aquelas que têm convencionadas uma unidade padrão de medida, como, por exemplo, o metro, como unidade de medida de distância, o quilo como uma unidade de medida de peso, o litro como uma unidade de medida de capacidade. Em geral, essas unidades de medida têm algum instrumento de medição, fita métrica, balança, cronômetro, o relógio. No entanto, há as unidades de medidas inexatas, que são aquelas que não têm uma unidade padrão de medida convencionada. Por exemplo, conceitos como perto ou longe, como medida de distância, pesado ou leve, como medida de peso, pitada, como medida de quantidade e etc. Essas medidas só podem ser realmente medidas se convertermos para unidades de medidas exatas, pois não há instrumento de medição que não usem medidas padrão. O sistema métrico define unidade de medida fundamental para diferentes atributos e, a partir deles, indica seus múltiplos e submúltiplos, multiplicando ou dividindo por 10. A unidade de medida fundamental de comprimento, por exemplo, é o metro. Vamos observar a tabela com seus múltiplos e submúltiplos. Nessa tabela do sistema métrico, vamos estar trabalhando com o comprimento, que tem como unidade fundamental o metro. As unidades de medida para a esquerda são os múltiplos. Nós temos o quilômetro, o hectômetro e o decâmetro. Para a sua direita, nós temos o decímetro, o centímetro e o milímetro, que são chamados de submúltiplos. A unidade fundamental é o metro, que vem representada com a letra M. O quilômetro, km. O hectômetro, hm. O decâmetro, DAM. Prestem atenção nessa letrinha para não confundir com o submúltiplo. Então, DAM, decâmetro, é uma unidade de múltiplos do metro. O DM é o decímetro, CM, centímetro, e o MM, o milímetro, que são os submúltiplos do metro. São as unidades menores que o metro. Unidades maiores são os múltiplos, unidades menores são os submúltiplos. Vamos compreender melhor aqui, fazendo a aplicação da nossa tabela de conversão. Na tabela, a unidade fundamental é o metro, que está no centro, os múltiplos, que estão à esquerda, e os submúltiplos, que estão à direita. Sempre que eu estiver indo para a direita, então eu vou multiplicar. Quando eu estiver voltando para a esquerda, eu vou dividir o número por 10. Então, indo para a direita, eu vou multiplicar por 10. Voltando da direita, eu vou dividir por 10. Então, vamos ver aqui uma conversão para que a gente possa compreender melhor. Na nossa tabela, quando eu multiplico 10 vezes 10, que é a segunda casa,
eu vou ter 100. 10 vezes 10 vezes 10, movendo 3 casinhas, eu vou ter 1000. Então, 1 quilômetro vale 1000 metros. Um hectômetro vale 100 metros. E um decâmetro vale 10 metros. 1 metro vale 1. Já o decímetro, ele vale 0,1 metro. O centímetro vai valer 0,01 metro. O milímetro vai valer 0,001 metro. Esse será o valor. Quando multiplicamos 10 vezes 10, encontramos 100. Quando multiplicamos os 3 múltiplos, então 10 vezes 10 vezes 10, encontramos o valor de quilômetro. Quando multiplicamos só apenas 2 casas, encontramos o valor do hectômetro. Quando multiplicamos as 3 casas, encontramos o valor do decâmetro. A mesma coisa acontece com os submúltiplos. Quando nós dividimos, encontramos o valor do milímetro. Então, 10 dividido por 10, vamos obter o valor do milímetro. 10 vezes 10, aliás, 10 dividido por 10 e dividido por 10, encontramos o centímetro. E assim por diante. Então, vamos fazer a conversão aqui de um número para que vocês entendam melhor. Eu tenho 8 quilômetros. 8 quilômetros. Deixa eu segurar aqui. 8 quilômetros. E quero transformar ele em metro. Então, a casa que nós iremos começar vai ser o quilômetro. Então, eu vou colocar aqui o 8 e quero chegar em metro. Para chegar em metro, como 8 é uma unidade padrão fechada, eu vou completar as outras casas com 0. Cheguei em metro. Então, 8 quilômetros equivalem a 8.000 metros. Vamos ver outra conversão. Eu tenho... fazer ao contrário agora. 32,1 milímetro. E quero transformar ele em decímetro. Tá ok? Então, a vírgula, ela está no centímetro. Então, eu vou colocar aqui o número, o 2, que está com a vírgula. Antes do 2, eu tenho 3. Depois do 2, eu tenho 1. Então, 32 milímetros, que foi aonde terminou. O último número sempre fica na casa aonde está sendo indicada pelas letras. Então, eu vou fazer a transformação. A vírgula vai sair daqui. Como são 3 casas, ela vai passar para aqui. Então, 32,1 milímetro em decímetro vai ficar 3,21 dm. Ok? Deu para entender? Continuando, na página 95, a gente tem a unidade de medida fundamental de capacidade, que é o litro. A unidade fundamental aqui, representada, que é o litro, vai vir com o símbolo, a letrinha L, tá? Os múltiplos que estão à esquerda do litro será o quilolitro,
que vem com sua letra KL. Eu tenho o hectolitro, HL, e o decalitro, DAL. Esses são os submúltiplos, são as unidades maiores que 1 litro. Os submúltiplos do litro, nós temos o decilitro, DL, eu tenho centilitro, CL, e o mililitro, o ml. Na unidade fundamental do litro, a que a gente mais utiliza é o litro e o mililitro. Tá certo? Vamos ver o valor de cada um. O quilolitro vale 1000 litros. O hectolitro vale 100 litros. O decalitro vale 10 litros. Em 1 litro, eu tenho 1 litro. O decilitro, ele vale 0,1 litro. O centilitro, 0,01 litro. E o mililitro, 0,001 litro. Esses são os valores da capacidade de litro, tá ok? Neste caso, seguimos a mesma ordem que a do comprimento. Os números que forem convertidos para a direita, nós multiplicamos sempre por 10. Então, toda casinha vai ficar com um número, certo? Já os submúltiplos, quando nós vamos fazer a conversão da direita para a esquerda, então a gente está voltando para a esquerda, nós fazemos a divisão por 10. Então, indo para a direita, nós multiplicamos, voltando para a esquerda, nós dividimos, certo? Assim, a unidade de medida agora trabalhada será a massa, representada aí pelo grama, unidade fundamental que vem com a letra G, certo? Grama. Os múltiplos do grama, nós temos o quilograma, representado aí pela letra KG, que vale 1000 gramas. Vamos agora para o hectograma, que vem aí com as letras HG, valendo 100 gramas, e o decagrama, DAG, que vale 10 gramas. O grama tem o valor de 1 grama. Os submúltiplos do grama, nós temos aqui, que são as unidades menores. Eu tenho o decigrama, que vale 0,1 grama.
eu tenho centigrama, que equivale a 0,01 grama. Esqueci de colocar aqui as siglas de cada um. O decigrama vem com DG, o centigrama CG. E a última unidade é o miligrama. O miligrama que vem com mg e equivale a 0,001 grama. Então, seguindo o mesmo padrão das anteriores, como o metro, o litro e o grama agora, toda vez que nós formos fazer a conversão dos múltiplos para chegar em submúltiplos, nós fazemos a multiplicação de cada casa. Então, multiplicamos por 10. Se nós estivermos nos submúltiplos e virmos para uma unidade maior, então nós seguimos a direção contrária, ou seja, nós vamos dividir o número por 10. Espero que vocês tenham entendido aí esse assunto na conversão e utilizando as 3 tabelinhas, certo? Agora vocês irão responder a atividade do livro da página 96, que vem com a primeira página, mostrando aí alguns elementos de grandeza, objetos, qual é o seu atributo. Ele serve para medir o quê? O relógio, a balança e o termômetro. Qual é o seu atributo fundamental? No segundo quesito, você vai indicar o nome da unidade de medida ou de um instrumento que meça cada um dos atributos. Então, a temperatura. Nós utilizamos aí que atributo para a temperatura? Então, no caso aí, a gente vai ver a questão de cada um. Superfície. Qual é o atributo da superfície? Capacidade. Tempo. Massa. Comprimento. Velocidade e volume. Na página 97, nós temos a questão 3, que pede para que você indique 3 situações nas quais utilizam as unidades de medida de comprimento indicada. Unidade de medida fundamental, o metro. Você usa o metro em que situação? Então, você vai colocar 3 situações aqui. O múltiplo da unidade de medida fundamental. Os múltiplos são o quilômetro. Vamos retornar aqui. Os múltiplos: quilômetro, hectômetro e decâmetro. 3 situações em que você use os múltiplos. A unidade fundamental aí do metro, no caso. Submúltiplos da unidade fundamental. Então, 3 submúltiplos do metro: decímetro, centímetro e milímetro. Em que situação você utiliza tanto os múltiplos como os submúltiplos, certo? Nós podemos dizer aí a distância entre cidades, por um exemplo, utilizando o quilômetro. O milímetro, o tamanho de um grão de arroz, de um grão de feijão, de um grão de areia, que é em milímetro. Então, você vai colocar algumas situações em que você utiliza tanto os múltiplos como os submúltiplos. 3 situações, tá? O quarto quesito pede para que você escreva ao lado de cada produto a medida de capacidade mais adequada. Isso envolvendo agora o litro, certo? Litro ou mililitro você vai utilizar. O remédio você compra em litro ou em mililitro. A gasolina, o iogurte, o vinagre, a lata de refrigerante, o copo com água, a garrafa de água. Então, você utiliza a unidade litro ou mililitro para representar cada uma delas.
No quinto quesito, você vai preencher a tabela utilizando as unidades fundamental de comprimento. No caso, as unidades fundamental de comprimento é o metro. Então, você vai representar a tabela que você tem no livro com as siglas, seus nomes respectivos, nome, sigla e valor de cada casa, tá certo? Quanto representa cada casa. Na página 98, que é a última, nós temos aí um probleminha para você solucionar. Esse probleminha foi tirado das Olimpíadas da OBMEP, que é as Olimpíadas de Matemática, e eu quero ver se vocês conseguem resolver esse problema. Vocês vão ler, fazer a interpretação, fazer o cálculo, certo? Prestem atenção aí, que vai estar trabalhando aí com segundos para que vocês façam aí a conversão e depois vocês irão marcar a resposta correta aqui ao lado. Faz o cálculo, marca a resposta e responde a pergunta. O segundo quesito, observando aqui a imagem de um muro que foi construído, você irá, deixa eu ver aqui, Valdemar vai construir um muro de 2 metros de altura por 7 metros de comprimento. Ele vai usar tijolos de 5 centímetros de altura por 20 centímetros de comprimento, unidos por uma camada fina de cimento, certo? Conforme indicada na figura, sabendo que os tijolos são vendidos em milheiro, né? Milheiro são 1000 tijolos. Quantos milheiros Valdemar vai ter que comprar para construir o muro? Então, você vai colocar aí. Quanto vale 1 metro em centímetros, certo? Já que cada tijolo tem a sua medida, 5 por 20. Então, você vai transformar o metro primeiro em centímetro. Então, utiliza lá a tabelinha para fazer a conversão, faz os cálculos e depois marca a resposta correta. Quantos milheiros Valdemar vai precisar para erguer o muro de 2 metros de altura por 7 de comprimento? Tá ok? Na próxima aula faremos a correção. Fique com Deus, todos juntos somos mais fortes.